Talks, hoje com meu grande amigo, Dr. Emanuel Duque. Hoje é terça-feira, dia 14 de outubro. Hoje é um dia muito especial, porque é uma coisa que preocupa muito a gente. Eu mesmo fico muito preocupado com meus filhos, porque às vezes eles ficam doentes. E eu não sei por que eles adoecem. E é justamente o título de hoje. Por que adoecemos? Seria muito interessante. Você não gostaria de saber? Eu estou com um especialista aqui hoje que vai ajudar a gente a entender por que a gente adoece e, de repente, a gente encontra formas de adoecer menos. Sim. Tudo bem, doutor? Como é que você está? Tudo bem. Bom, Maravilha. Muito bom. E aí? Olha, primeiro estou muito feliz de estar aqui novamente conversando contigo. Muito principalmente trazendo um tema que eu julgo de extrema importância, né? Muito, porque é uma coisa de todos os dias no consultório. Aquela coisa de... Você falou aqui, os meus filhos, por que eles adoecem? Ou vem a pessoa, não, eu tenho infecção urinária todo mês, doutor. Eu tô sempre com uma sinusite. Será que essa pessoa é muito azarada de a bactéria achar só o nariz dela e fazer uma sinusite? Ou a outra ter uma cistite, toda hora ter uma infecção urinária? É porque, claro, são bactérias no intestino, tem um jeito de limpar. Então as mulheres ouvem isso muito, porque elas têm muita infecção, sim, mais frequente que os homens. Mas será que é puro azar? Será que é ela que não sabe fazer a higiene de maneira correta? Ou será que tem mais coisa? Por que será que a gente adoece? Né? Então, é esse tipo de pergunta que vem todo dia no consultório, eu queria trazer hoje para a gente discutir. É uma grande pergunta, porque isso é comum nas famílias, né? Acho que você na sua casa tem sempre essa questão que... Hoje, qualquer coisa a gente fala, vai no médico, ele fala que é virose, que é não sei o quê. Tem algumas pessoas que adoecem na família da gente, doutor, que é assim. Ela adoece e chega uma hora que ela adoece tanto com o mesmo problema que ela já está até acostumada. Ela fala, não, isso é normal, eu tenho isso, tenho dor de cabeça sempre. É normal ter dor de cabeça. Eu sempre tenho enxaqueca e tudo mais. Não faz nenhum sentido, gente, a gente se entender a causa, não o efeito. Então, a causa principal de todos os males. É porque hoje com meu grande amigo William. Então hoje vai ser muito especial. Estou super animado. Exato. Esse teu exemplo foi muito bom. Quem tem dor de cabeça sempre e acha normal. Não, eu tenho desde a minha adolescência, eu tenho dor de cabeça. Primeira coisa, para ficar muito claro, né? Quando você tem um sintoma, se o teu corpo está doendo em algum lugar, se está manifestando uma inflamação em algum lugar, o teu corpo está te contando, olha, aqui eu não estou dando conta de resolver um problema. Pode ser que o problema seja ali, ou pode ser que a manifestação esteja ali, mas a raiz esteja até em outra parte do organismo. Boa. Você falou de dor de cabeça, é muito comum. Quem tem dor de cabeça de repetição, quem tem enxaqueca, e não sabe, nunca vai saber se não testar, que é porque está comendo leite, derivados. E a pessoa corta esse tipo de alimento e para de ter dor de cabeça. É muito, muito frequente. A outra é por causa do pão, do glúten. Então... E tem, claro, um monte de outras causas. Pode ser por alimentos inflamatórios. Alimentos inflamatórios. Então, eu quero dizer, às vezes a causa da dor de cabeça não está na cabeça. Tem muita gente que é porque tensão na mastigação, algum dente, algum foco, mas muito a mastigação, a forma com que morde. Então, pode ser uma coisa local, mas pode ser uma coisa de outro lugar. O importante é saber que se você está com dor, não é você que tem que descobrir a causa da dor, mas se você está com dor, você tem que ter muita consciência de que, olha, algo está errado, o meu corpo está me contando algo. Vou atrás disso. Boa. Né? Senão a gente normaliza a dor, normaliza comprar remédio, porque tem farmácia agora em cada esquina. Muito. É impressionante o tanto de farmácia que o Brasil tem. Eu não vejo isso em lugar nenhum do mundo. É verdade. E assim, cada esquina é uma farmácia. As farmácias estão cada vez mais legais, cheias de coisa lá. Então virou um shopping dentro da farmácia. E a gente normaliza essa coisa. A dor é um alerta, né, doutor? É um alerta. Ela é um benefício pra gente, né? Pra gente entender que alguma coisa não tá funcionando bem. Com certeza. E a gente acaba se acostumando com ela. Isso é péssimo, né? Sim. Você falou da dor de cabeça, eu queria falar uma coisa antes, que é muito importante. Normalmente, é normal mulher ter mais dor de cabeça do que homem? É muito mais frequente. É mais frequente, né? Muito mais frequente. Eu tinha um problema desse em casa. Eu chegava à noite, em casa, e minha esposa estava com dor de cabeça. Daí eu chegava e falava assim, eu chegava todo animado, falou, amor, hoje cheguei, né? Ela falou, tô com dor de cabeça. Cara, 2, 3 vezes por semana ela vinha com essa, né? Aí eu peguei e mudei a estratégia.
Eu passei numa farmácia antes, comprei remédio para dor de cabeça. Aí cheguei em casa e falei, amor, trouxe remédio para dor de cabeça. Ela falou, mas por que? Eu não tô com dor de cabeça. Eu falei, é hoje. Foi inteligente. Às vezes, porque... Cara, homem, se tem uma dor que o homem não gosta, a que ele mais odeia é a dor de cabeça da esposa. Viu? Só pra vocês saberem. Mas é isso. A dor, encarar, como você falou, um sinal positivo. Encarar como um sinal positivo. Entender que o teu Que precisa corpo, ser eliminado. que Tem algo isso também. precisa ser visto. Claro, algo precisa ser visto. Quando o teu carro começa a apitar no painel lá uma luzinha diferente lá, um negócio vermelho, uma coisa amarela que você não está acostumado, você vai ver o que é. Você vai abrir o manual, ou você vai levar na concessionária, ou você vai na mecânica. Falou, ó, tá diferente. Pra quê? Pra você não parar, o carro não parar no meio da rua. Você vai preventivamente, já vai ver o que é aquela luzinha. Sim. Porque você, quando tá com a luzinha acesa, que é uma dor, um sintoma, alguma coisa, você não vai procurar ajuda. Não, vai lá na farmácia, toma um remédio pra apagar a luzinha. Só que não viu a causa. Você tá só apagando a luzinha momentaneamente, mas a causa continua lá. O problema continua. Exatamente. Então é muito importante. Para o público entender, seria mais ou menos assim. Você está com um carro com aquela luz vermelha ali no painel, falando que tem algum problema no motor. O que você faz? Você vai lá e tira a luz. Pronto, você tirou a luz, quer dizer, não está mais acendendo luz, você fala, beleza. Cola uma fita crepe em cima do painel. Assim, isso, aí você não vê mais. Você não vê mais a luz. É mais ou menos isso, então, quando a gente toma um remédio para dor. É isso. Eu não sou contra remédios para dor. Isso revolucionou a medicina. A gente tem que... Em alguns momentos é extremamente necessário. É muito importante. E você pode tomar o remédio para dor, mas vá atrás da causa. Se você achar normal tomar remédio para dor todo dia ou toda semana, quando isso vira algo banal, quando é normal a mulher, não, eu tenho meu remédio aqui na bolsa, E é meio que normal isso, né? Isso já é mais ou menos comum, é um absurdo. Não tem lógica nenhuma. Deixa eu fazer um paralelo para ver se eu entendi. Então a pessoa chega no meio da noite e começa a ter muita dor de dente. E à noite ela não tem dentista 24 horas, não é todo lugar que tem. Ela está com muita dor, ela fala, não estou aguentando, não estou conseguindo muita dor. Ela vai ali na farmácia, que hoje tem 24 horas em qualquer lugar, pega um remédio forte para dor de dente, mas no outro dia cedo ela tem que ir no dentista, porque como é a dor de dente, é provável que seja o dente. Pode até não ser, mas é provável. Então, aquela noite para que ela durma, o remédio, vai funcionar. Mas no outro dia cedo, ela tem que procurar e achar a causa para não ter que passar de novo. É mais ou menos essa a ideia do remédio. Exatamente isso. Boa. Exatamente isso. Mas aí a gente vem para isso, né? Mas por que a gente adoece? Porque eu vejo muito, dá a impressão, conversando, né, que a gente tem a impressão assim, que tá andando na rua, tô sadio, tô no estado sadio pleno, tudo tá ótimo. Aí cai na minha cabeça uma doença, pronto, agora eu tô doente. Eu tive o azar, aconteceu. Ou essa é a imagem que eu vejo quando alguém me fala de que, olha, não, eu tenho isso, não é porque eu tenho isso. Gente, primeiro, não case com um diagnóstico que alguém te deu. Porque ela fala, não, isso aqui é coisa da minha fibromialgia, isso aqui é coisa da minha sinusite, isso aqui, alguém deu um rótulo para ela gostou daquilo, porque aí justifica muleta, as dores que ela está sentindo. E tudo bem, eu sei que tem emocionalmente, algumas pessoas precisam justificar, porque tem gente que nem acredita que ela está tendo dor ou passando por um sofrimento. Em certo aspecto, tudo bem, mas no aspecto de casar com aquilo, de falar, não, obrigado, agora tudo que eu tenho eu vou pôr a culpa na minha fibromialgia, na minha enxaqueca ou sei lá onde, eu não vou atrás, eu não vou buscar entender por que essa plantinha brotou no meu jardim, por que essa disfunção no meu organismo, por que ele está com alguma disfunção e está acusando, está me dando dor, está me sinalizando que tem algo errado, e eu... Né? Por que isso está acontecendo e eu não estou vendo a causa, eu não vou atrás, eu só quero silenciar. Então esse por que essas coisas brotam, a gente tem que entender. Tudo vem de um contexto. A doença nasce dentro de um contexto. Dentro de um contexto, e o que é contexto? Contexto é tudo. Aí nós vamos para uma visão, um zoom out, né? Uma visão integrada, como se eu estivesse de um drone vendo a pessoa, porque a gente está aqui conversando. Não, vamos ver isso lá de cima. Você adoeceu em que momento da tua vida? Eu estou trocando de emprego,
Ah, minha filha, tô preocupado com a minha filha, não sei o quê. Meu marido, briguei com ele, não sei o que lá. Eu tô sem grana. Que contexto que tá na família? Que contexto que tá na tua alimentação? Ah, eu janto qualquer coisa e eu não tomo café, eu não tomo água praticamente. Qual é esse contexto alimentar? Qual o contexto espiritual? Como você vive a tua espiritualidade? Tem uma conexão, tem algo maior, né? Você tem Deus ou uma conexão com alguma coisa maior ou você se sente simplesmente um bicho largado aqui na Terra? Qual é, o contexto nutricional? A gente pode, não só da alimentação, mas olha, a vitamina, como que estão os teus exames? Como está tua glicemia, teu colesterol, tua vitamina? Como está teu sono? Então, como você está dormindo? Atividade física faz, Atividade não faz? física, como está Faz em o excesso, movimento? não faz nada. Exato. Nesse contexto brota uma planta nova. Aí a planta que cada um tem facilidade para ter. Uma facilidade genética, uma facilidade dos comportamentos que está tendo, uma facilidade da estação do ano que está, né? Porque se a gente acha que a pessoa que tem sinusite 5 vezes por ano é porque por azar dela e não porque ela está fazendo algo que propicia isso, a gente está muito louco, a gente tá errado. Que interessante essa visão. A pessoa Não, é muito precisa boa. se tocar de que eu estou fazendo algo errado. E me veio na cabeça uma coisa um pouco também, por exemplo, duas pessoas têm um quadro muito similar, vamos falar da sinusite, já que falou. Tem a mesma sinusite, muitas vezes, e a causa pode ser totalmente diferente. Exato. A pessoa, uma tem a sinusite por um motivo e a outra por outro motivo. Ou seja, é muito mais importante a gente achar a causa do que achar o efeito, onde está a dor e por que está a dor e tratar a dor. E pelo que o doutor falou também, deu a entender, e eu acredito que é, porque somos um triuno, né? O corpo é um trio, né? Que é corpo, alma e espírito. Sim. E apesar de falar separado, mas eu acho que é tudo junto. Então tem a questão emocional, que gera muita doenças, e a espiritual também, porque a gente acha que é só o que a gente come, ou o que a gente deixa de comer, né? Ou porque pega um vento, coisas físicas. Mas tem a coisa mental, que é o estado emocional que você está, situação financeira, briga, estresse, e tem a questão espiritual, falta de conexão, não acreditar em alguma coisa maior, não ter fé, não achar que pode. Isso, doutor. Sim, e às vezes no campo espiritual não é só uma falta, não é só que você está fazendo algo errado aí, mas também pode ser um teste do próprio Deus, para você dar um salto ali. Fazer o que precisa ser feito. Exato. Eu atendo muitos pacientes oncológicos e não é raro que eles me contem, falam, doutor, é difícil, né? Eu tô com câncer, é muito difícil, dá muito medo, mas eu posso falar, foi a melhor coisa que aconteceu para minha família hoje. Porque a família se une, a família se une, ele aprende a comer, a família começa a comer direito. Então, entende? Às vezes a questão espiritual não é só porque você está errado, às vezes você está sendo um exemplo para um monte de outras pessoas. É um deserto que você precisa atravessar por algum motivo. Exato. Ou você vai carregar um peso maior para aliviar de outras questões também. Não sei como é que funciona isso direito. Não, mas por aí também vai. Entende? Então, não é raro esse tipo de comentário. É emocionante, assim. Eu, quando escuto, eu até me emociono de contar, mas é algo que você fala, uau, como a gente está olhando só por um ponto de vista. Não dá valor para as coisas básicas, né? O valor de respirar, o valor de sentir gosto, de poder andar, de levantar. A gente costuma passar desapercebido, que a gente quer só coisas gigantes, né? E é isso. E eu acho que também, eu não sei, eu não tenho propriedade para falar, eu só vou falar de um sentimento. Mas eu sinto, principalmente o câncer, que ele é uma doença muito mais emocional e espiritual do que física. Porque acho que o rancor, a mágoa, o não perdoar, não acreditar, não ter uma conexão, eu acho que tudo isso é tão negativo
te mexe com você tão negativamente que eu acho que o corpo, as células começam a sentir. Chega um momento que ela fala, tá difícil aqui, deixa eu dar um jeito. Porque é difícil. Certamente, sim, certamente tem esse, é o que eu falei do contexto, tem esse contexto, tem que ter esse caldo emocional, tem que ter uma questão espiritual para o teu corpo manifestar isso. Eu não digo que, eu não sei se é mais ou menos, ou, Sim, né, mas que tem, sempre tem, tá? Tá. Essa pessoa está afetada nessas 3 esferas, certamente. Sempre. Tá? E afetada, como eu disse de novo, não é que ela está fazendo errado. É porque tá. Hoje é a história que ela está passando, é a história que ela está vivendo, é a vida dela. Mas é importante saber isso, assim, eu não acho, não é só eu não acho, né? No dia a dia. O contexto emocional, o contexto espiritual que está por trás de tudo isso também acaba te levando a fazer, a se intoxicar comendo besteiras, a se expor, Sim. porque a gente sabe que um câncer pode ser pego por uma radiação. Sim. Chernobyl, vai lá e um monte de gente tem câncer, uma bomba atômica, Sim. um monte de gente tem câncer. Então é uma causa aparentemente externa. Agora, se a gente vai para o contexto interior ou contexto até de espiritual, ou sei lá o que. Essa população, o que será que sofreu? O que será que que lição será que vai acontecer? Aí é um papo muito profundo que eu também não tenho muita propriedade, mas eu sempre penso assim, sabe, de uma visão maior, em planos maiores, em lições maiores que a humanidade vai tendo, que cada povo vai tendo de acordo com seus movimentos, suas escolhas. A gente pode então falar que não se adoece por acaso. Sempre tem um motivo para que nós adoeçamos, né? Sempre tem um motivo, seja ele mental, espiritual, físico, ou um erro numa tomada de decisão, vamos supor, está com o corpo muito quente, sai naquele vento frio, um choque térmico, ou uma alimentação inadequada, não beber água, somos líquidos, precisamos beber muita água, gente, isso é fundamental. Sim. Então, coisas tipo, e também água de qualidade, né? Às vezes bebe muita água, mas é água ruim, daí não é tão ruim, né? É melhor do que não beber, mas também prejudica outras coisas. Então, é mais ou menos isso. Eu tenho uma impressão, e eu queria que o doutor me ajudasse agora a corrigir se a minha impressão estiver errada. A impressão que eu tenho é que Deus, quando criou a gente, a imagem e semelhança dele, como ele quis fazer a imagem e semelhança dele, ele criou a perfeição. Eu vejo o ser humano como uma máquina perfeita. Você imagina uma máquina que, se você cortar aqui, ela regenera. Só acelera o tempo. Se ela demorasse 3, 4, hoje ela demora 3, 4 dias, sei lá, para cicatrizar e 1 semana ou 2 para sumir. Né? Imagina se a gente acelerasse o tempo e se isso fosse em minutos. Pô, não é coisa de super-homem? Você corta aqui ela sozinha. Ela vem aqui, ela fecha, e cicatriza e vai embora. Tudo funciona. Coração, ó, a gente está conversando aqui ó, toda hora. Tum, 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 não para. Pulmão, mandando ar para todo lugar. A gente respirando. Você lembra de respirar? Você precisa se preocupar com a batida do coração. Falou, oh, peraí, tem que bater agora, tem que bater agora, tem que respirar. Não. É uma máquina perfeita. Então, a minha impressão é que Deus fez a gente o mais perfeito possível. Eu até acredito que até hoje, mesmo com inteligência artificial, com o tipo de máquina, ainda não existe uma máquina nem perto do que é o ser humano. De engenhosidade. Não, né? Nem perto. Nada e perto. Aí, como ela é tão complexa e tão grande, aí é que precisa estar tudo funcionando em ordem. Porque se uma das engrenagens não estiver muito boa, vai complicar o funcionamento de tudo. E aí que pode ser o problema. Você acha que isso tem fundamento ou não, esse pensamento? Tem fundamento. Essa visão de máquina eu bato um pouco de frente, mas não é isso que eu quero. Mas eu quero... Mas para não perder o raciocínio que você trouxe, tem muito fundamento porque por sermos um ser, por sermos um sistema, um organismo vivo e independente. Vivo e inteligente, né? A gente tem uma propriedade que chama autopoiese. Autopoiese é isso, é a
regeneração, a gente se gera a própria vida, a gente continua se gerando. Por termos essas características, por termos características de sempre contornar o problema, quando algo dá errado, quando algo está disfuncional, o corpo não fica reclamando ou liga para o saque, tem que trocar essa peça, aconteceu. Não, ele dá a volta e continua. Se você tem uma lesão no músculo ou no osso, ele vai lá, continua. Ele pode fazer uma fibrose, ele vai fazer uma cicatriz, ele vai não sei o quê e segue o jogo. Eu preciso continuar a vida. E isso é uma solução inteligente, é uma solução divina, é uma solução para você seguir o jogo, para você continuar. Mas para fazer o que é mais importante, que agora me veio, né? É a vida, né, doutor? É o que Deus mais quer, né? Que a gente cumpra a nossa missão. E para isso precisa ter vida. Sim. Que interessante essa visão. Sim, essa forma do corpo regenerar, do corpo dar a volta, do corpo, muitas vezes, a solução que o organismo encontra, ela contorna, ela diminui sintoma, ela encurta caminho, mas é uma solução que a longo prazo fica disfuncional. Você começa a andar um pouco desalinhado. Para contornar aquilo, o corpo, sei lá, para um machucado aqui, teu corpo fez uma cicatriz e aí contrai um pouquinho, um grauzinho aqui, esse músculo aqui. Beleza, vida normal. Só que 50 anos com esse músculo um pouquinho assim, tua coluna já vai ter que compensou tudo, vai mudar toda a tua estrutura. Sim. Mas por quê? Para a vida seguir. Porque se você parasse aqui, não dá para seguir assim. Acabou o jogo. Então, vai seguir assim mesmo. Por isso que cada um vai criando o seu jeitinho, cada um tem uma mordida, né? Até quando alguém morre, a gente, a arcada dentária identifica. Cada um tem um jeito, porque cada organismo arranja uma solução como que pode, dos né? problemas. 8 bilhões de pessoas e todas diferentes. Íris diferente, digital diferente, fisionomia, né? Facial diferente, arcada dentária. Como é que pode? Que perfeição. Perfeição, complexidade. Abundância. Abundância, boa. É isso, é sempre, que legal. Sempre complexo, sempre infinito, né? As possibilidades são infinitas e únicas. Singularidade, aquela pessoa singular. E aí gera uma pergunta. Por que adoecemos? Hoje com o meu grande amigo William Garcês. Porque todo mundo é maluco, né? Por que comigo? Por que eu fico sempre doente? E agora a gente está mostrando um monte de coisa que é interessante a gente começar a ver. Às vezes a gente tem que olhar, não é só para o momento, porque a hora que adoeceu, já está consumado. Ele tem que avaliar para trás o que foi feito nas últimas horas ou dias, Sim. Quais foram os erros que provavelmente foram feitos, ou emocionais, ou físicos, ou espirituais, de qualquer forma, para que chegasse naquele resultado. Seria isso? Exatamente. Que interessante. Exatamente. Os erros e soluções que o corpo vai lançando mão vão se acumulando. Eu estou pensando aqui, me veio um exemplo de empresa, né? Você que é um grande empresário, assim, e eu não tenho muita experiência com isso, mas assim, você pensa numa grande empresa. Tá. Se um dos processos ali tem algum erro de conta ou de contabilidade e começa a ir um número diferente do que era para ir. Não é muito grande, porque se fosse muito grande, tudo para e resolve. Tudo. Lá na frente, deu 5 anos com aquele número errado. Nossa, apareceu aqui um rombo. Da onde que veio? Veio daquele vazamentinho. Né? Um vazamento na sua casa. Se é um vazamento enorme, você para e vai. Agora, um vazamento pequeno, você vai ver depois a parede caiu e você nem sabe de onde que veio aquele negócio. Mas devagarzinho, a solução não foi perfeita e a gente vai deixando aquilo se instalar. Então, ao menor sinal, ao menor sintoma, eu tenho que me desesperar? Não, mas eu tenho que ter a curiosidade. O convite aqui não é desesperar com sinais e sintomas e ficar louco e ir para o médico todo dia. Não é para criar uma hipocondria. É ao contrário, para criar uma autorresponsabilidade. Olha, tem algo aqui, vou ficar atento. O que eu comi ontem? O que eu fiz de diferente? Como que eu dormi essa noite? Como foi a discussão ontem com a minha esposa? Como que o meu trabalho, o que está acontecendo? Será que a conta no banco, o boleto que chegou, tudo isso faz a gente começar a andar, a pingar um vazamentinho lá. Sim. Não dormir. E lá na frente, meu amigo, a conta chega. E a conta chega e não tem como abonar essa conta mais. A gente precisa pagá-la. Então é melhor ir pagando as prestações. É melhor indo atrás agora. Eu achei aqui uma forma de a gente usar o passado com mais eficiência. Porque a gente usa o passado para registro, para buscar alguma coisa na memória. Agora achei uma função para o passado muito interessante.
justamente avaliar uma questão atual de problema de saúde, o que foi que ocasionou, mas para não deixar acontecer de novo. Isso. Para entender onde foi o erro, para resolver. Isso na medicina, a gente faz uma anamnese para buscar essas histórias. Na terapia neural, a gente chama de história de vida. A gente vai ver, quer saber a vida dessa pessoa, para entender onde será que o jogo começou a mudar, quando que as coisas começaram a sair do prumo, né? E tá lá atrás, muitas vezes, o registro fala, não, ó, depois que eu tive aquele tombo lá, eu nunca mais fui o mesmo. A minha avó conta uma história. Muita gente fala isso. Minha avó, ela falava isso, e eu tava na medicina, eu falava, vó, tem nada a ver, você já sarou aquilo lá. Não, meu neto, depois que eu caí um tombo lá na frente do hospital, indo pra igreja, 4 horas da tarde, eu nunca mais... E eu olhava, vó, mas olha aí o joelho. Não, tá normal, tá tudo bem. E ela nunca mais foi a mesma. Começou um Alzheimer, começou um processo, começou um monte de coisa... E como que quer dizer que cair da Alzheimer? Não. Mental. Mas para ela... Emocional. Para ela foi um desequilíbrio, foi um trauma. O corpo dela, a partir dali, começou a ter dificuldade em se regular em outras coisas. Não, achei interessante que você falou, que eu lembrei de uma coisa. Eu tenho uma questão minha, pessoal, e quando a gente tem uma questão de saúde pessoal, a gente transfere isso para os filhos, né? O que é horrível, quando não sabe. Eu tenho uma questão com o pé no chão. Sim. Então, se eu piso no chão molhado, a garganta rápido assim na hora vai. Normal. E eu toda vez em casa, eu falo, amor, quando as crianças eram menores, né? De pé no chão, deixa o chão. E minha esposa sempre foi criada com o pé no chão. Não tem problema, não. Eu falei, não, vai ficar. E eu sempre tinha, não podia pisar no chão. Se eu tirar o chinelo, se o tênis, chão gelado, a garganta já vai. Agora acabou de vir na minha mente que é emocional. Por que emocional? Vê os batismos que eu estou fazendo? Aquela água gelada. E o pé no gelado, e depois eu saio no gelado tudo. E nunca deu. Eu acho que a coisa é tão forte emocionalmente ali, que eu nunca parei para pensar nesse probleminha que eu tinha. Sim. Que a partir de agora não tenho mais. Exato. Porque acabei de descobrir a causa. Exato. É emocional, por algum motivo. Pode ser que lá na infância, em algum momento, minha mãe deve ter me dado uma dura de pé no chão, e agora... E olha só que interessante. Não é que eu tenho problema de ficar no pé no chão, mas quando eu ponho o pé no chão, eu já fico preocupado e a garganta já começa mesmo. Eu tenho que rapidinho pôr o chinelo, porque senão a garganta vai embora. Cara, como o nosso corpo é... Isso é bem lindo. Isso dá pra gente conversar mais uma hora. Não, eu aprendi. Não, acabei de ressignificar aqui meu pé no chão. Porque não faz sentido. Eu tô fazendo isso direto, quase toda semana fazendo, e na água gelada, no pé gelado. E a garganta tranquila. Não só a garganta, né? Pois é. Que louco, né? Pois é, que lindo. Não, cara, que interessante. Cara, esse assunto é muito bom. Vamos lá. Que lindo. E o que você sugere, assim, como sugestão bem prática para as pessoas que estão com algum problema, coisas mais casuais, tipo dor de cabeça, coisa. O que ela tem que observar? O que eu sugiro é um pouco do que a gente falou aqui. Você começou com um sintoma novo. Começou com uma dor, um sintoma, uma disfunção, tem algo errado. Congela essa imagem, olha para trás. Começou hoje. O que eu fiz de diferente hoje? Na comida? Como foi? Eu tive alguma discussão? Eu tô com alguma preocupação? Como que eu dormi? Nada diferente hoje. Tá, e ontem, antes de ontem? Essa semana? Começa voltando de agora para trás. Olha, no último mês, realmente eu tô começando a preocupar. Eu vou viajar e o dólar tá subindo e não sei o que lá. Isso aí me fez ficar doente? Não sei. Mas pode ter ficado. É parte do contexto. É um ponto do contexto. Então você tá falando que eu tô com sinusite porque o dólar subiu. Não. Eu tô dizendo que isso é parte de um contexto que mexe com o teu sistema imune. A gente tem o nosso sistema é psiconeuroimunoendócrino. O que é isso? Do emocional, uma questão psicológica afeta diretamente a questão do sistema nervoso, que afeta diretamente o sistema imune e o sistema endócrino. Então, todo o corpo se mexe por causa de uma preocupação besta. Todo o corpo, os teus hormônios são secretados totalmente diferentes por causa de uma preocupação, por causa de uma notícia que você ouviu na TV. Então, o que eu sugiro de maneira prática, tem algo acontecendo,
pausa, olha para trás e tenta buscar o que está disfuncional. Se você não conseguiu, procura ajuda de um médico. Se aquilo se persistir, né? Se sarou, você segue o jogo. Agora, aquilo persiste. Ou semana que vem tô com dor de cabeça de novo. Semana que vem tô com não sei o quê. Procura ajuda, porque o médico é mais treinado para identificar. Agir rápido. Não, treinado para te ajudar a identificar. Porque às vezes com alguma pergunta que ele faz, você fala, é verdade, eu tô fazendo isso. Ou aconteceu tal coisa. Principalmente o médico que tem essa visão integrativa, que tem essa visão, né, mas que não tá preocupado. Não, dor de cabeça? Toma um remédio para dor. Né? Eu não tô falando para você ir lá se remediar. Não é isso. Eu tô querendo que você busque alguém para te ajudar a encontrar a causa. Então também observe, procure pessoas que vão nessa linha. Porque isso é muito diferente. Isso, a longo prazo, você ganha demais em economia de tanto remédio que você vai economizar de tomar. Não é economizar dinheiro, é economizar de tomar. O teu corpo vai aprender mais. Né? E você vai aprender consigo mesmo. Você vai entender, olha, eu não posso comer pizza, cara. Porque eu como pizza domingo, terça-feira eu tô com enxaqueca. E a pessoa nem sonha. É ônus e bônus, né? O bônus é melhor do que o ônus. Então, faz sentido. Você vai se entender, que é isso. Atendi um cara sexta-feira. Atendi não, ele foi no nosso curso lá sexta-feira. A gente tava tendo um curso de terapia neural. O cara que tava vendendo os injetáveis ali, tava vendendo ali pra gente. Tava lá, eu olhei um eczema, tudo vermelho o olho dele. Eu sou oftalmologista. A boca rachando. Eu falei, o que é isso, cara? Eu tenho isso, eu passo essa pomada aqui, passo um corticoide. Puta. Eu falei, cara, beleza, essa pomada vai tirar o vermelho, mas se você usar isso, e ele tem 25 anos, sei lá. Nossa, e se você usar isso do jeito que você tá falando, você vai ficar com glaucoma. O corticoide no olho, a longo prazo, dá glaucoma. Fora essa pele que vai atrofiar de tanto passar. Aí eu falei, você já tem... já fui em vários dermatos, já tentei de tudo. Ele é da indústria farmacêutica, então assim, ele já deve ter acesso a vários médicos. Aí, falei, aí você toma leite? Muito. Falei, então nós vamos fazer um teste. Eu ainda não sei a resposta, porque a gente se viu quinta, sexta agora. Você vai cortar o leite 100%. Tá? Vai cortar o leite 100%, porque é muito frequente. Em quem toma muito esse tipo de reação. Tinha um monte de dermatite, um monte de coisa. É muito frequente. Então, às vezes, a causa não é um azar, não é no olho, mas é o que você está tomando. Entendi. É outra coisa que faz parte de um... Tem aquela história de, por exemplo, como o calcanhar de Aquiles. O corpo, você já tem uma deficiência um pouco natural em alguma coisa. Então, quando você faz alguma coisa no corpo... A resposta sempre está ali. Mais ali, porque ali ele já tem uma limitação, uma deficiência. Então ele sente mais daquilo. Por exemplo, eu tenho 4 cirurgias no joelho. Então o joelho é o meu calcanhar de Aquiles. É o que mais dói. Qualquer coisa que eu passo dói muito. Então, primeiro eu sinto nele. Sim. Então pode também acontecer isso. Quando a pessoa já tem uma parte mais deficiente, ela mostra mais lá. E não tem nada a ver com aquilo. Pode ser. O problema é outro que tem a ver. Sim, pode ser porque tem muitas coisas no nosso corpo produzem um estímulo inflamatório. E a inflamação... A inflamação vai circular pelo corpo. Essas citocinas que a gente chama, né? São substâncias pró-inflamatórias, circulam e vão... Igual você toma um anti-inflamatório e circula no corpo todo e vai tratar aquele lugar, o joelho que está inflamado... se tem coisa jogando substância inflamatória no teu corpo, também vai circular pelo corpo todo. E onde tiver mais frágil, o joelho que já foi operado, que a circulação sanguínea não é a mesma, a inervação não é a mesma, porque cortou, costurou, claro que ele vai apanhar mais. Sim. Né? Mas pode ser uma causa no seu dente. Você pode ter um foco dentário que está jogando só inflamação, só toxina, e aí o joelho apanha, meu joelho que é ruim. E pode ser por causa do dente. Entendi. Né? Ele está disfuncional. Ele está mostrando lá porque ela já é o lugar mais frágil. Exato. Ele já apanhou mais. Você falou uma outra coisa interessante. Você falou das pessoas... O maior problema não é nem o custo, é se remediar, porque isso faz mal. E aí me veio uma outra coisa na cabeça. Remediar. Se remediar é um termo que a gente usa para uma coisa que a gente não resolve... Remediar é não resolver. Porque senão, né? Resolve é quando a gente resolve. Quando a gente remedia é quando a gente quebra o galho.
Remédio não resolve nada, gente. Remédio, o nome já tá. Remédio é para remediar. Ou seja, remédio não cura. Sim. Até porque não faz nenhum sentido para a indústria farmacêutica, né? Se ele curar a doença, ela fecha as portas. Aí Entre aspas. Sim, não, tem isso. Eu tô falando. Mas assim... claro que é um negócio. Maluco, né? Claro que é um grande negócio a indústria farmacêutica. É. Mas não é só isso. É porque não tem como. A única cura vem do próprio organismo. Só o organismo é quem consegue se curar. Bingo! Agora sim. E o organismo Agora não é sim. o organismo só carne. É só daquele ser. Só aquele ser consegue... Nossa, bingo. curar. Aí gostei. Mas por quê? Por que a gente adoece? Por que só... Porque foi ele que criou. Gostei. O mesmo ser que adoeceu, que se enfiou no buraco, é só ele que pode sair de lá. O que é um remédio? O que é uma cirurgia? Olha, eu vou dar uma escada aqui, eu vou lubrificar aqui para ficar mais fácil, é um facilitar o passo do seu próprio organismo. Não tem como a gente... Adorei. Esse lugar é o lugar da natureza. Perfeito, cara. Perfeito. Né? Ou seja, você é a cura. Você só precisa fazer as coisas certas. Se você errar menos, você vai adoecer menos. Sim. Então, cara, olha que legal. Você é a cura. Adorei isso. Né? Sim. Que legal, doutor. É muito legal quando a gente traz... Eu acho que a grande... Até pra gente fechar, eu acho que a grande mensagem de tudo aqui, Emerson, é trazer a responsabilidade para nós mesmos. Pessoal... Porque se a gente acha que a doença cai do céu, que eu tive o azar, que é uma bactéria, a culpa é da bactéria malvadona. Gente, tem bactéria em qualquer... Aqui tá cheio de bactéria nesse pedaço da minha pele. É a mesma que dá sinusite, tá aqui. É a mesma que dá pneumonia. Por que eu não tô com pneumonia? Porque tem um monte de outras coisas para acontecer para essa bactéria entrar lá e fazer a festa. Para ela fazer a festa, eu tenho que deixar. Para eu deixar, eu tenho que estar fragilizado na alimentação, no sono, na imunidade, no emocional. Aí ficou fácil para ela. Eu tenho que facilitar tudo para a bactéria entrar lá e fazer a festa. E então cabe a nós não facilitarmos. Cabe a nós a responsabilidade da gente estar se nutrindo, se cuidando, regando o nosso jardim, adubando para que só nascerem as plantas que a gente quer. Adorei. Me veio uma lembrança que eu vou contar para a pessoa entender o tamanho da nossa responsabilidade. Na pandemia, estava muito aquela questão de ter que usar máscara, não falar com pessoas que estavam resfriadas e tal. E estava realmente uma situação complicada. Mesmo eu não tendo neura para isso, eu me precavi. Até por conta da idade, por conta de tudo, eu me precavi o máximo. E estava tudo beleza. Sim. E eu estava com um engenheiro amigo e a gente estava conversando. E ele começou a ficar um pouco mal. Cara, você precisa ver. Estava naquela época que estava fazendo teste de Covid. Você ia no pronto-socorro, ele fazia. Eu falei, vai fazer um teste. Ele foi, fez o teste e estava bem. Fez o teste deu que não tinha. Uhum. Aí no outro dia a gente tinha que resolver algumas coisas, de umas plantas lá. Eu marquei com ele e a gente ficou conversando lado a lado. Mesmo ele estando ruim, tossindo, eu fiquei tranquilo. Por quê? Porque ele tinha feito um teste e o teste tinha dado negativo. Só que eu vi ele tão ruim aquele dia que a gente ficou junto, eu falei, cara, você precisa medir de novo, não faz sentido você ficar assim, alguma coisa tem, tudo bem, não é Covid, mas alguma coisa vai de novo. Pois ele foi de novo, no outro dia fizeram o exame e deu positivo, ou seja, deu falso negativo. Sim. O que aconteceu? Finalizando a história, eu contraí Covid, porque eu acreditei no exame que ele fez e deixei de me proteger, porque acreditei no documento. Peguei Covid, fiquei internado quase 30 dias, quase morri. Uau. Perdi a respiração, fiquei sem respirar. Nos últimos dias, eu não conseguia andar no hospital, porque o fisioterapeuta todo dia fazia eu não conseguia, eu dava um passo, outro passo. A pessoa que estava na cama ao lado da minha, no mesmo quarto, ele estava andando muito melhor que eu. Ele saía da um outro cortesor, eu não conseguia nem falar, nem respirar. E você é atleta. E eu sou atleta. E aí o que aconteceu? Só para reduzir a história, para finalizar. O cara que estava do lado morreu com o Covid, que estava do lado, bem, e eu que estava muito mal, estou aqui. Porque, claro, tenho certeza que eu tenho um propósito. Não que ele não tivesse, mas eu acho que já tinha cumprido.
Daí quando você fala de decisão, é muito interessante. Teve 2 decisões que me levaram, uma que me levou ao problema e uma que me tirou do problema. A que me levou ao problema foi quando eu achei que, por ele ter feito o exame, porque eu estava me protegendo mesmo, eu e a família. Eu fui super, principalmente com a família e comigo. Então foi a decisão de ter acreditado no exame. Se eu não tivesse tomado essa decisão e falar, não, peraí, alguma coisa está errada, vamos fazer o exame de novo, eu não teria contraído. Então a decisão errada, né? Culpa minha, a minha culpa me levou para essa doença. Fiquei 30 dias internado, quase morri. Estava com oxigênio. E o próximo era ser entubado. Nossa. E aí como que eu saí? Também tem a ver. Por que nós adoecemos? Então vem a pergunta, por que nos curamos? Como foi que eu me curei? 2 coisas. Eu achei que eu ia morrer. Eu estava muito mal. Não conseguia respirar. E eu estava vendo a hora. Na hora que esse vizinho de cama foi ser entubado, ele chorou, ligou para a família e tudo mais. E ele estava muito melhor que eu, foi piorando e eu fiquei estável, porque não tinha como piorar mais. Se eu piorasse mais, eu ia, e se eu melhorasse, beleza. Mas eu estava estável. Mas eu não conseguia dar um passo. 2 decisões. Eu achei que ia morrer mesmo. Chegou uma hora e falei, meu Deus, como é que pode? Como eu vou morrer? E eu lembrei que 2 vezes eu já tinha escapado da morte. E eu falei, Senhor, minha família depende de mim. Muita gente depende de mim. Eu não vou. Eu não vou. Eu não sei porque eu estou aqui, mas não é minha hora e eu não vou. Me recuso aí agora. Foi a primeira decisão. E a segunda, sabe o que foi? Eu lembrei que a vida inteira eu ensino técnicas de respiração. Nas aulas de Tai Chi, quando dava aula de Tai Chi. Então eu ensinava técnicas de respiração. Toda aula tem. O nome é Tai Chi Qigong. É uma técnica de respiração interna muito forte. Só que eu não conseguia fazer a técnica. Porque eu não conseguia nem respirar. Como que eu ia fazer a técnica? Sabe o que eu fiz, irmão? Que? Fiz a técnica. Horas, todo dia. Mentalmente. Sem conseguir respirar. Eu não conseguia respirar, mas eu fiquei simulando como se eu estivesse fazendo. Porque eu sabia que eu tinha um propósito e que eu não podia ir embora. Então... Fantástico. Por que adoecemos? Fica a pergunta. E esse podcast vai ter o segundo, porque a gente só entrou nesse papo. Esse papo tem muita coisa boa. Ainda mais que o doutor, com todo esse vasto conhecimento. Mas daí vem a segunda. Por que nos curamos? Uau. Por quê? Por quê? Então vai ter o segundo por que adoecemos, mas depois vamos por que nos curamos. Porque faz todo sentido. Eu acho que a gente é uma máquina perfeita e quando ela está em desarranjo é alguma coisa que a gente fez. Mas também... Ele falou uma coisa perfeita aqui. Ele falou que nós somos a cura, ou seja, a gente se cura. Então a gente precisa encontrar o caminho. E eu quero conversar muito mais para a gente poder te dar ideias de como se curar. De muita coisa, seja emocional, espiritual e físico. Cara, muito bom, doutor. Adorei. Adorei também. Das considerações finais, vai. Bom, primeiro, cara, muito obrigado. É sempre um prazer. Sempre um prazer falar desse tema, é sempre um prazer trazer informação de qualidade para pessoas que estão nos ouvindo, para elas, de repente, se agarrarem a algo que a gente falou aqui e começarem a se ver, começarem a tomar atitudes. Contem comigo, meu nome é Dr. Emanuel Duque e vamos falar muito mais disso aqui. Muito bom. Pessoal, primeiro, Dr. Emanuel Duque, tá? Emanuel com 2 M's, isso, né? Eu nunca tinha falado porque adoecemos, eu nunca tinha parado para pensar nem para discutir. Olha que eu já discuti muita coisa, mas esse foi um tema que, cara, aflorou aqui no meu coração alguma coisa. Eu acho que a gente vai falar muito disso, porque é uma dor muito grande das pessoas adoecer, principalmente quando são os filhos. É uma dor assim que a gente não consegue ir, e a gente se vê impotente às vezes, depois que já aconteceu. Depois que já adoeceu. Então ele está dando uma visão que é o seguinte, a gente pode, antes, a gente pode avaliar para não deixar acontecer de novo. Sim. Isso é maravilhoso. Sim. E, poxa, doutor, pode falar. Não. Que Deus te abençoe.
Adorei, a gente tem que falar mais sobre isso. E pessoal, sigam lá, ó, Dr. Emanuel Duque. Vocês não têm noção, ele nem falou da especialidade dele. Além de médico, ele é especialista em medicina integrativa, mas principalmente terapia neural, que é uma área espetacular, que apesar de parecer nova, talvez você nunca tinha ouvido falar, mas já tem mais de 100 anos e ela salva muitas vidas. Hoje mesmo, teve um caso de uma pessoa que passou com ele, estava falando ali, duas, dos benefícios que tiveram. É espetacular e a gente vai pegar um outro podcast para falar só sobre isso. Mas tem, se você entra lá, você vai achar alguns já falando alguma coisa. É muito especial, então estou muito feliz. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, como eu gostei, eu adorei. Se vocês não gostaram, eu sinto muito, mas eu adorei. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo Mestre Talks. Hoje foi muito especial com o Dr. Emanuel.